Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e o deixou no cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó crescera ao Nilo, a filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve esse menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Que maneiro, e Moisés aqui considerado que abriu o mar, né? Também. Maneiro, caraca, Deus é incrível mesmo. Não sabia, não lembrava disso. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar que estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Caraca, eu achei que era sem querer, ele matou de propósito. No dia seguinte, saiu e viu os hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: Por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: Quem nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: Com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber aos rebanhos do pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em seu auxílio e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai Reuel, este lhe perguntou: Por que voltaram tão cedo hoje? E elas responderam: Um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós, e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai delas. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem, e esse lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz ao menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: Sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e ao seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Glória a Deus. Israel é referência à igreja, né? Deus olhou para nós também. Olha para nós às vezes. E vê nossa situação. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era o sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, em meio à sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Disse o Senhor. Eu vou ler, disse o Senhor: De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos zebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Essa é a prova. E interessante que Moisés é gago, né? Então ele deveria falar assim: Quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deve ser um bagulho meio assim. Deus afirmou: Eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia quando você tirar o povo do Egito. Vocês prestarão culto a Deus neste monte.
E será que é esse monte que ele vai voltar aí com o povo depois? Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que eu sou. É isso que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: Eu virei em auxílio de vocês, pois vi que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito. Ele dirá: O Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei minha mão e ferirei os egípcios, com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Eu farei que os egípcios tenham uma boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos os israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro, e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e eles disserem: O Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: Jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse ao Senhor: Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: Coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: Agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tomou a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da pele. Prosseguiu o Senhor: Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E ainda assim, se não acreditarem nesses 2 sinais, nele derem ouvidos, tire um pouco de água no Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar lá bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede... Quem deu boca ao homem? Quem fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: sim, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Aqui não falou que ele é gago, mas falam que ele é gago, né? Interessante, porque ele falou que ele não é bom falar, não facilidade. Eu acho que estudiosos dizem que ele era gago, que acredita-se, né? Acreditem-se, então. O Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés. Ele disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem, e direi a vocês o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será a sua porta-voz diante do povo. E leve na mão essa vara com ela, você fará os sinais milagrosos. É interessante que Deus não planejava isso. Fala que Deus se irou com Moisés. Ou seja, Moisés ficou com tanta desculpa, porque antes fazia sentido, né? Como é que o que eu vou falar quando eles perguntarem quem falou comigo? Eu sou o que eu sou. Então faz sentido. Aí, e o que eu vou fazer para provar? Aí ele mostrou os milagres. Só que nessa parte aqui Moisés está falando: não, mas é que eu não falo bem.
Aí Deus já ficou irritado. Caraca! Eu não tenho Arão. Chama o Arão. Chama o Arão. E aí ele vai estar com você. Eu vou estar entre vocês dois. Com vocês lá no meio de tudo. Muito massa. Mas é pra não reclamar, né? Se Deus mandou a gente fazer, é só fazer. Depois que Moisés voltou a Jetro, seu sogro, ele disse: Preciso voltar ao Egito para ver os meus parentes. Para ver se meus parentes ainda vivem. Esqueci de gaguejar. Jetro lhe respondeu: Vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés, em Midian: Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante de Faraó todas as maravilhas que concedi a você, o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Depois diga ao Faraó que assim diz o Senhor: Israel é meu primeiro filho. Eu já disse a você que deixe meu filho ir para prestar meu culto. Mas você não quis deixá-lo ir. Por isso matarei o seu primeiro filho. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Também, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés. E disse: Você é para mim um marido de sangue. Ela disse: Marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Caraca, não sabia disso não. Então o Senhor disse a Arão: Vá ao deserto, encontrar-se com Moisés. Ele foi e encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer, e prosseguiu falando de todos os sinais milagrosos que o Senhor lhe havia ordenado a realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades israelitas, e Arão lhe contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó, e disseram: Aqui, como foi Moisés e Arão, não preciso gaguejar. O Arão estava. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. No caso, isso aqui, pelo que Deus falou, né? Moisés está gaguejando falando para Arão e Arão está falando para ele. Então, é porque Deus falou. É como Deus fala com o profeta. Então, é Moisés falar para Arão e Arão fala a mensagem pro Faraó: celebrar uma festa no deserto. O Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permita-me caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifício ao Senhor, nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com espadas. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: Essa gente já é tão numerosa e vocês ainda o fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: Iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumente a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: Assim diz o Faraó: Já não darei palha a vocês. Saiam e recolham-na onde puderam achá-la, pois o povo de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar o restolho em lugar de palha. Restolho? O que é isso? Enquanto isso, os feitores se pressionavam, dizendo: Completem. Como é que é? Enquanto isso, os feitores pressionavam, dizendo: Completem a mesma tarefa diária que foi exigida a vocês quando tinham palha. Os capatazes israelitas indicados pelos feitores de Faraó eram espancados e interrogados: Por que vocês não completaram hoje a mesma cota de tijolos do dia anterior? Então os capatazes israelitas foram apelar para Faraó: Por que tratas o teu servo dessa maneira? Nós, os teus servos, não recebemos palha, e contudo nos dizem: Façam tijolos. Os teus servos não têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. E respondeu Faraó: Preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: Iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberam palha alguma. Continuem a reproduzir a cota integral dos tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia.
Ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: O Senhor. Calma aí, quem disse? Ao saírem da presença de Faraó, encontraram com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E eles disseram: foi Israel. O Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do Faraó e dos seus conselheiros sobre nós. E lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Aqui é o 6 depois. Então, Moisés terminou com Moisés perguntando a Deus. Falar. Isso é interessante que fala: Senhor, por que maltrata teu povo? Afinal, por que me enviaste desde que me dirigi a Faraó para falar teu nome? Isso é muito maneiro, porque assim, Deus falou antes tudo que ia acontecer. Então Deus falou: olha, vocês vão falar com o Faraó, vai fazer as coisas como eu falei, blá 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 e tal. Blá blá não. Deus falou, mas eu quis dizer, ele falou lá, resumindo tudo, ele falou as coisas. E ele falou que Faraó não ia libertar. Faraó ia deixar o coração duro, porque Deus ia fazer o coração dele endurecer. Então ele falou que isso ia acontecer. E aí o Faraó ficou com o coração endurecido, ficou irritado, prejudicou todo mundo, até Israel. E aí o Israel, que seriam os irmãos dele, as pessoas próximas, também se irritaram. É o que acontece hoje em dia, né? E é muito interessante, porque aí Moisés foi lá e clamou, né? Pô, Senhor, desde que me dirigi a falar teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu de modo algum libertaste o povo. De certa forma, Deus havia avisado a Moisés que ia ser difícil, que ele ia endurecer o coração dele, que não ia ser de primeira, que tal. Só que não falou para Moisés que o pessoal próximo a ele ia ficar chateado, irritado, ia ficar julgando. Então é o que acontece hoje em dia. Muitas vezes obedecer a Deus vai mandar você fazer certas coisas que vão irritar os outros, sim. Você ser cristão já irrita. Você já é uma luz aqui na Terra. Então uma luz irrita quem não gosta da luz. Fica: meu Deus, que luz é essa? Se a pessoa não para de brilhar, não para de orar, não para de falar de Deus, não sei o que. O nego já se irrita. Agora, quando você fala ainda mais disso, ainda mais falando nesse sentido de libertar o povo, de tudo mais, nossa, ser usado dessa forma, se prepara que a pessoa próxima vai se irritar, o inimigo ele não vai ficar feliz. E Deus muitas vezes vai avisar a gente, igual avisou ali: o coração dele vai estar duro. Então que a gente possa lembrar disso, que o coração da pessoa não vai estar voltado para fazer o bem, não. Então, se Deus avisou, mano, se prepara o mental. E enquanto estiver na Terra vai ser meio tenso mesmo. Não se preocupa não, é só 100 aninhos no máximo. A gente só vive no máximo 100, 101, 102. Depois você vai morrer e vai pro céu, vai descansar. Até lá a gente tem que aguentar essas bênçãos. Infelizmente. Aleluia. Glória a Deus.